Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós continuamos aqui com as bem-aventuranças. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, pede a Ele proteção para que nós possamos ir cada vez mais fundo nas suas leis. Hoje, a bem-aventurança está em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Muito bem, por que falar de misericórdia? Por que falar deste tema entre os hebreus? Em verdade, o que acontecia naquela época de Jesus não é muito diferente do que acontece hoje. Entretanto, isso se dava dentro de um sistema religioso que tinha como exemplo maior o próprio Deus e todas as ações que Deus havia feito para este povo durante toda a sua vida. Mas os fariseus, apesar disso tudo, apesar de terem vivenciado as misericórdias de Deus, de conhecerem as misericórdias de Deus, não tinham este mesmo sentimento para com as pessoas. Ao contrário, eles tinham misericórdia apenas entre si. Eles tinham misericórdia entre eles, mas não com os pobres, não com os pecadores, não com os gentios. Então, eles não eram aqueles seguidores do exemplo de Deus, que Deus tinha dado a eles durante todo o desenvolvimento da sua vida. Nós vamos observar, existe uma passagem muito linda em Lamentações de Jeremias, ela está em Lamentações 3, diz assim, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, quando Deus diz para sermos misericordiosos, porque obteremos misericórdia, é disso que ele está falando. Então, sejam como eu tenho sido para vocês, porque vocês receberão misericórdia na medida em que também forem misericordiosos. Chesed é a palavra usada para misericórdia. E o que quer dizer essa expressão chesed? Chesed quer dizer que a pessoa tem uma capacidade diferente. Ela tem a capacidade de entrar no coração de uma outra pessoa e de ver com os olhos desta pessoa a realidade, de pensar com a mente, com a cabeça desta pessoa, sentir com o coração desta pessoa. Ou seja, é colocar-se no lugar desta pessoa e vivenciar aquilo que é a realidade desta pessoa. Deus fazia isso. Deus fez isso quando mandou o seu filho. Jesus fazia isso. Jesus, na sua obra, era misericordioso. Ele via a dificuldade da pessoa, ele conseguia enxergar com os olhos da pessoa, sentir com o coração da pessoa e pensar com a mente da pessoa. E aí as suas obras eram em conformidade com estas necessidades. Mateus 18, do 21 ao 35, está trazendo para nós uma parábola. Então ela começa, na verdade, com uma pergunta de Pedro. Pedro chega ao Senhor e pergunta assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E aí Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, a perfeição
da perfeição, um número completo de perdão. E aí ele começa a explicar uma parábola, contar uma parábola. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E aí o amado lê depois e observa a misericórdia que esse rei teve para com os seus servos. E um dos seus servos não teve misericórdia para com os outros. E aí, o que acontece com este servo que não aprendeu a ter misericórdia, apesar de ter vivido a misericórdia do seu rei? Ele foi banido, ele foi deixado de lado, ele foi afastado. Então, esta bem-aventurança que o Senhor tem explicado para nós. Amados, o nosso mundo hoje não é um mundo misericordioso. O nosso mundo hoje, a nossa realidade, é uma realidade muito dura, muito rude, muito hostil, muito violenta. As pessoas não olham mais para os seus semelhantes, como pessoas. Eles olham apenas a sua necessidade, os seus problemas. Eles não querem mais saber dos outros. E o pior, isso não está só na sociedade, isso está também dentro das nossas igrejas. O mundo não se preocupa mais com o espírito das pessoas, se essas pessoas estão ou não sabendo de Deus, se elas estão ou não recebendo as mensagens de Deus, se elas estão ou não vivenciando o amor e a misericórdia de Deus através dos seus filhos. Não, o mundo não está nem aí com a fragilidade das pessoas. Quantas pessoas estão caindo no desespero, quantas pessoas estão indo para o inferno, quantas pessoas cometem suicídio, quantas pessoas se largam nas drogas, quantas pessoas se largam nos vícios, porque elas não encontram mais um eco, uma resposta, uma voz de misericórdia e de amor. O mundo só pensa em crítica, o mundo só pensa em meter a boca, em falar mal, o mundo só pensa em vingança, o mundo só pensa em recriminação, o mundo só pensa em separação. Que mundo é este? Em que se eu não dou misericórdia, significa que eu não vou receber misericórdia. O mundo não enxerga mais a dor que está próxima. O mundo não enxerga mais o sofrimento. O mundo está perdido. O mundo está perdido no pecado. O mundo está perdido na droga. O mundo está perdido tentando se achar onde não há saída. E cada vez se enrola mais no pecado, na tristeza, na dor, no abandono, no pecado, na morte. É este o mundo que Jesus encontrava naquela época? É este o mundo que nós encontramos hoje? Talvez hoje ainda pior. O que o Senhor está dizendo para nós? Nós temos que imitar o próprio Deus, cujas misericórdias se renovam a toda manhã. O mundo, queridos, ele precisa enxergar o verdadeiro agir. Nós precisamos enxergar o verdadeiro agir. Lucas 6:36 diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Se nós recebemos de Deus misericórdia todos os dias, a cada manhã, a cada momento, nós recebemos o sopro da vida. Por que não compartilhar? E aqui eu quero lembrar uma coisa para o amado. Querido, nós estamos aqui como mordomos. Nós estamos aqui como cuidadores das coisas que Deus nos dá. Se Deus nos dá, é porque nós precisamos saber utilizar, porque nós precisamos
usar bem, usar melhor aquilo que Deus está nos dando. Deus vai chamar-nos para prestar contas. Nós deveremos estar na presença de Deus, prestando contas daquilo que Ele está nos dando. Veja o que diz Mateus 25, 41 até o 45. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Amém, amados? Bons estudos.